Atendendo a sugestão de uma seguidora do nosso canal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a cor marrom e algumas das suas aplicações. Vamos também demonstrar na prática como que você pode conseguir duas das principais tonalidades da cor marrom, que são terra de siena natural e o sombra queimada, misturando três cores: o amarelo cádmio, o terra de siena queimada e o preto. Estas são três tintas que fazem parte da paleta reduzida que a gente indica para os alunos. Mas você pode se perguntar por que fazer isso? Bom, a primeira coisa é que quase nunca você vai aplicar a tinta na pintura diretamente do jeito que ela sai do tubo, sem fazer mistura. Então é importante aprender a misturar as cores. E essa é uma proposta de exercício para você treinar aí na sua casa. O segundo motivo é que caso você não encontre essas tintas para comprar, você vai ter ciência, né, de que pode produzir a partir de outras cores. E essa é uma habilidade que a gente adquire com a prática. E o exercício ajuda a desenvolver o conhecimento de quais cores e quais proporções você pode misturar para conseguir imitar aquela determinada cor. Eu vou falar também brevemente sobre os pigmentos de quatro principais marrons da linha estudante e da linha profissional. Os marrons são chamados também de castanhos ou cores terrosas. E uma das aplicações bastante utilizadas dos marrons é para fazer o fundo das telas. Alguns autores chamam esse procedimento de imprimatura, mas outros já atribuem esse significado da imprimatura, né, para designar aquela segunda etapa da preparação da base que tem a função de proporcionar uma camada adequada para fazer a pintura a óleo e que normalmente é feita hoje em dia com gesso acrílico e antigamente era feita com óleo de linhaça, o branco de chumbo e terebentina. E nessas bases, tanto na receita antiga como na atual, pode ser misturado uma cor ou não. Os artistas que introduziram essa prática de cobrir previamente a base das telas, né, colorir assim, eram os artistas italianos, especialmente os venezianos. E tem um termo popular que se chama queimar a tela, né, que não é tacar fogo na tela, obviamente, mas é simplesmente você pintar a tela, fazer um fundo de forma monocromática. Esse processo é bem simples. Consiste em você cobrir a tela com uma camada bem fina de tinta, né, bem diluída, de modo que ela fique transparente. Daí a gente espera secar para depois começar a pintar. Eu vou te mostrar aqui essa telinha que eu fiz, né, que eu fiz a base monocromática, e aqui usei o sombra queimada da linha da tinta Corfix. Então, você pode aplicar essa tinta também depois de desenhar na tela, funcionando como um fixador. Aí você faz o desenho a lápis, né? Depois você aplica essa camada de tinta bem diluída, como já foi falado, sobre esse desenho e espera secar. Aí, então, depois você começa a pintura. Uma das vantagens de fazer uma base colorida ou queimar a tela, né, é que esse procedimento ele pode facilitar no julgamento dos valores tonais e das cores, né, a tonalidade das cores. E também você pode ajudar a destravar, para muita gente ajuda, né, a destravar aquela timidez que às vezes acontece quando a gente se depara com aquela tela totalmente brancona, assim. E outra grande vantagem de se usar os tons terra com tinta a óleo para fazer a base das pinturas é que eles ajudam a secar mais rapidamente a camada de tinta posterior. Essas tintas terrosas, falando especialmente das tintas a óleo, né? Mesmo sendo as da linha estudante, elas secam antes das outras, porque elas absorvem menos óleo de linhaça. E quem já pinta pode ter observado que os tons terra são os primeiros a secar
e ficam com aquela aparência opaca antes das outras cores. O interessante é você mesmo fazer suas experiências e ver o que acha desses procedimentos, né? E como que eles vão funcionar para você. Algumas pessoas gostam de usar o ocre para fazer suas bases monocromáticas, que é também considerado uma cor terrosa. A gente pode obter bons resultados para os fundos monocromáticos com as opções de cores, como por exemplo o sépia, o marrom Van Dyck e até mesmo um marrom esverdeado, que é parecido com sombra natural, que é uma mistura de preto com ocre. Mas geralmente as mais utilizadas mesmo para queimar a tela, né, são as cores sombra queimada, sombra natural, terra de siena queimada e o terra de siena natural. Uma coisa é você aplicar uma camada de tinta de maneira uniforme, chamada queima de tela, né? Outra coisa é você fazer uma base de forma monocromática, mas já ir modelando a imagem final. Então, para exemplificar isso, nada melhor do que a pintura do artista barroco Rubens, que é a melhor referência para estudo de base monocromática nos tons marrons, porque ele deixou muitos estudos inacabados que revelaram o processo que ele usava nas pinturas. Nessa foto, você pode observar o processo usado por esse artista. Ele traçava o desenho da imagem que ele ia pintar, com carvão no caso, e ele deixava a tela cinza clara, né? E depois aplicava uma camada fina da tinta marrom, transparecendo o desenho de base. Aí ele ia modelando a forma do motivo, né, daquilo que ele ia pintar. Nesse caso, então, significa pintar uma versão tonal do trabalho acabado como uma fotografia em preto e branco, só que em vez de preto e branco, seria na versão sépia. E trabalhando dessa forma, a gente se foca mais em resolver as questões envolvidas no desenho, sem a preocupação do uso das cores, da aplicação das cores. Os grandes artistas usaram esse método e muitos continuam usando. E também é bom saber que essa é uma excelente maneira do principiante adquirir confiança. E depois de resolvida essa primeira etapa da pintura, com os devidos ajustes dos valores tonais, o artista Rubens coloria o trabalho com a aplicação de camadas transparentes de tinta chamada velatura. E por último, ele aplicava a tinta mais espessa, seguindo o princípio geral da pintura a óleo, que é o chamado gordo sobre magro, ou seja, as primeiras camadas de tinta devem ter nada ou pouco óleo comparada às últimas. E também entre uma camada aplicada e outra, deve-se esperar secar totalmente, né, para depois você aplicar a camada seguinte, tem que estar bem sequinha. Aqui tem duas pinturas do artista Rubens, para você ter uma ideia, né, do maravilhoso trabalho que ele fazia. Agora eu vou te mostrar também a pintura desse retrato que eu fiz do violino. Aqui eu usei o sombra queimada no fundo e com fundo branco, e nesse caso eu não fiz nenhum desenho prévio. Eu já fui modelando o retrato diretamente com a tinta. E nas partes onde era mais claro, eu só retirei a tinta e só no final que eu acrescentei um pouco de branco misturado com ocre nos pontos de luz. E essa pintura foi feita numa etapa só. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os pigmentos. No livro manual do artista, a gente encontra mais de 50 nomes de cores de tintas da cor marrom. Isso considerando também os ocres. Isso não quer dizer que sejam 50 pigmentos diferentes. Na verdade, existem somente uma meia dúzia de pigmentos marrons que dão origem a todas essas tintas. A STM, que é uma associação de normas técnicas, foi o órgão que organizou e colocou critérios para classificar e catalogar tudo isso. As classificações e exigências acerca
desses pigmentos são bastante complexas e extensas. E eles são classificados de acordo com a cor, com o uso, com a permanência, a resistência à luz, enfim, uma série de critérios. Eu não vou me estender aqui nesses pontos. Só quero te dar essa pequena explicação para você ter uma noção sobre esse assunto. Mas é interessante saber, curioso, saber que muitos dos pigmentos marrons são feitos de terra natural. E sobre as cores, eu quero falar em especial de 4 cores terrosas que são bastante usadas. Elas são sombra natural, sombra queimada, terra de siena natural e terra de siena queimada. E às vezes esses nomes mudam conforme o fabricante, né? Muda assim, varia. E isso é normal. E essas 4 cores da linha profissional, elas são variações de um mesmo pigmento que é o PBR7. E ele assume determinadas colorações devido aos componentes e aos processos envolvidos na produção dele. Então, por exemplo, o sombra natural, ele é um marrom levemente puxado para o verde, isso por conta do componente manganês que está presente na sua composição. Já a tinta sombra queimada, que é feita com o mesmo pigmento, o tal PBR7, ele sofre o processo de calcinação, que é o processo de queima do pigmento. E essa tinta sombra queimada é um marrom bem escuro quando está empastada e conforme ela vai sendo diluída, ela vai adquirindo uma cor parecida com a cor de ferrugem. As imagens que você vê são referentes às tintas da linha profissional da marca Winsor & Newton, que recebe o nome de terra de sombra tostada e terra de sombra natural. Você vê que é um pouquinho diferente da cor fixa. As tintas marrons das marcas nacionais da linha Estudante, elas não usam pigmentos originais na sua fabricação. E essas cores, a sombra natural, sombra queimada, terra de siena natural e terra de siena queimada, não são exceções. Nenhuma delas tem pigmentos originais. E são todas, na verdade, imitações. 4 dessas tintas, somente o terra de siena queimada é monopigmentada, ou seja, ela só tem um pigmento na sua composição. E o pigmento dela é o PR101, é feito de óxido de ferro sintético, que é uma espécie de vermelho e imita o original, mas é um excelente pigmento. As outras tintas dessa lista tem mais de um pigmento nas suas composições, como por exemplo o sombra queimada, que é composto de 4 pigmentos, 2 amarelos, um preto e um vermelho, que é também o PR101, que é o mesmo pigmento do terra de siena queimada. Bom, isso não quer dizer que esses marrons sejam ruins, eles são de boa qualidade e com eles a gente consegue bastante assim, coisas bonitas, ótimos resultados. Então, dá para usar, fique tranquilo. Então, agora vamos para a demonstração de como você pode conseguir as 2 tonalidades de marrons, né, que eu mencionei logo no início do vídeo, que são o terra de siena natural e o sombra queimada. Isso sem que você tenha essas tintas prontas aí na bisnaga e na sua paleta. Mas claro, você pode preferir comprar essas tintas prontinhas, né? Sem ter que fazer as misturas para conseguir essas tonalidades, mas a gente recomenda que a prática é um bom treino e vai ajudar você a desenvolver a sensibilidade para você distinguir essas sutilezas, né, das tonalidades das cores. A gente propõe esse exercício para você praticar aí na sua casa. Vamos lá para o exercício das misturas e o Violim que vai fazer essa apresentação para você. Bom, então aqui nós temos a tinta preta, preto de Marte, amarelo cádmio, terra de siena queimada, e com essas 3 cores eu vou produzir o sombra.
natural, terra de siena natural. Deixa eu abrir ele aqui. E o sombra queimada. Bom, então eu vou começar fazendo as misturas do sombra queimada. Bom, e para isso nós vamos precisar então do vermelho, do amarelo, do terra de siena queimada e do preto de Marte. E aqui eu tenho o preto de carbono. Depois eu vou demonstrar também como chegar a esta cor com este preto aqui, que é bem diferente do preto de Marte. Este daqui ele tem um poder de pigmentação bem mais forte, então nós vamos ter que usar uma quantidade bem menor aqui. O sombra queimada, ele já é uma mistura de vários pigmentos. Basicamente é um pigmento vermelho, amarelo e um preto. Mas aqui nós temos aqui, eu vou produzir com os terra de siena queimada, mas dá para fazer com magenta, dá para fazer com alizarim, dá para fazer com vermelho. Então, neste caso, eu vou produzir com o terra de siena queimada. Se você quiser saber como produz esta cor com o magenta, nós temos um vídeo aqui no canal que são as cores coringa. As cores coringa. Então, se você quiser ver não só essa mistura, mas outras misturas, lá eu mostro como você conseguir as principais cores através de misturas. Então, veja lá. E agora eu vou produzir aqui, então, o sombra queimada. Vamos lá. Eu vou pegar um pouco de amarelo aqui. Vou dividir aqui em... Eu vou pegar uma parte de amarelo. Vou pegar aqui uma parte de vermelho. E vou pegar umas duas partes aqui deste preto. Se precisar fazer alguma mudança, a gente acrescenta daqui a pouquinho. Vamos misturar isso aqui então. Bom, e assim nós chegamos ao sombra queimada. Bom, para fazer com este preto, vamos pegar aqui a mesma quantidade de amarelo. Um de amarelo, um de vermelho. Aqui, se você for usar alizarim ou vermelho cádmio ou magenta, é uma quantidade bem menor que este vermelho aqui, que o terra de siena queimada. Bom, e agora vamos usar aqui uma pequena parte deste preto. Vou colocar aqui uma pontinha. Deixa eu tirar. Vou pegar uma pequena parte disso daqui. E vamos misturar. Vai precisar um pouquinho mais de preto. Mas mesmo assim é uma quantidade bem menor em relação ao preto de Marte. E assim chegamos
chegamos na cor. E agora então vamos reproduzir o terra de siena natural. Bom, e para reproduzir o terra de siena natural, vamos pegar aqui vamos pegar duas partes de amarelo. Deixa eu fazer aqui. Duas partes de amarelo, uma parte de vermelho, no caso terra de siena queimada. Se fosse o magenta ou o outro vermelho, teria que ser uma quantidade menor. E um pouquinho de preto de Marte. Aqui é uma quantidade pequena, bem pequena. Vou colocar um pouquinho, se precisar a gente acrescenta um pouco mais. Então, bora misturar. Já deu. E se você for usar com este preto, então é uma quantidade bem menor, né? Então, tome cuidado com este preto aqui. Então, tá aí as misturas. Você consegue chegar, você pode fazer tanto esses marrons quanto amarelo ocre. No vídeo das cores coringa também eu mostro como produzir o amarelo ocre e outras cores principais, o verde esmeralda, o azul ultramar e outras cores. Bom, então é isso. Esta é a maneira de se produzir estas cores. Bom, esperamos que essa aula tenha sido útil e sempre que puder, pratique misturas de cores, né? Pois você pode se beneficiar muito com esses exercícios e tendo como consequência natural a melhora da sua pintura. Se gostou dessa aula, deixe seu like, comente, compartilhe, deixe também sugestões, dúvidas, enfim, tudo é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, tudo isso aí que eu falei. Forte abraço e muito obrigada por ter assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.